Fala moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem na área trazendo para você a gravação da nossa matriz de criminologia. Nós vamos falar agora sobre prevenção do crime e reação ao crime. Você sabe que a prática da conduta delitiva, da conduta desviante, ela gera uma reação social. Essa reação social, ela, no entanto, não se restringe à aplicação da sanção penal, à aplicação da pena. E nós vamos ver que mais característica num Estado democrático de direito é a forma de reação ao delito em face da necessidade de sua prevenção. É por isso que nós tratamos de início da prevenção, que é abordada pela criminologia, a prevenção da prática criminosa, e na sequência falamos sobre outras modalidades de reação social ao delito. Então, sem perder tempo, vamos nessa, joga aí na tela por gentileza, Batata. Bom, criminologia com Milhomem, reação social e prevenção da criminalidade. Como é que nós definimos prevenção do delito? A prevenção do delito consiste no conjunto de ações destinadas a evitar a sua prática. E, como eu já havia adiantado para você, no Estado democrático de direito, o saber criminológico, ele tem como norte a orientação prevencionista, pois o interesse se volta a evitar o delito e não em puni-lo. Então, o que eu peço que você faça, meu amigão, minha amigona em casa? Faça o seguinte, associe Estado democrático de direito, essa forma e regime de Estado, a prevenção. Prevenção ou orientação prevencionista é o modelo primordial de reação social à prática delitiva no Estado democrático de direito, a prevenção. Beleza? E nós continuamos a falar sobre ela, a prevenção, e fazendo uma classificação, a identificação entre quais são as medidas preventivas possíveis. Nós aí identificamos dois tipos de medidas preventivas possíveis. As chamadas medidas indiretas e as chamadas medidas diretas. As medidas indiretas são aquelas que atuam sobre as causas do delito e têm como alvo o indivíduo e o meio em que ele vive. Por outro lado, as medidas preventivas diretas são aquelas que atuam exclusivamente sobre o indivíduo, a pena. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. Vamos falar um pouquinho sobre medidas preventivas indiretas. Basicamente, confundem-se as medidas preventivas indiretas com a garantia dos direitos fundamentais do cidadão, de toda e qualquer pessoa que exerça suas atividades cotidianas e manifeste a sua personalidade dentro de um corpo social, dentro de uma comunidade. Garantindo-se, por exemplo, educação, saúde, saneamento básico, garantindo-se iluminação pública, garantindo-se condições dignas de vida de um modo geral, entende a criminologia que a propensão à prática delitiva ela resta consideravelmente diminuída. Então, apesar de muita gente acreditar que criminologia e prevenção criminosa se dá por meio da pena e do medo, na realidade nós temos também outras formas igualmente eficazes de obtenção do mesmo efeito sem a utilização do sistema criminal. É o que se chama de medida preventiva indireta. Eventualmente, quando uma medida preventiva indireta satisfeita ou em concurso com outra medida preventiva não satisfaz o efeito pretendido, que é efetivamente evitar a prática delitiva, aí o direito penal entra em ação, o sistema criminal, o sistema punitivo entra em ação. E é esse sistema punitivo que caracteriza a medida preventiva direta. Por quê? Vem cá na 1, Batatinha. Porque por meio da aplicação da sanção penal, eu vou buscar, primeiro, uma forma de prevenção direcionada diretamente ao acusado, aquele acusado da prática criminosa, mas também vou trazer um exemplo para a comunidade, mostrando que, em caso de adoção de um comportamento delinquente, ou de um comportamento desviante, a mesma sorte que teve aquele que fora eventualmente investigado, processado e punido, caberá a qualquer outro integrante da comunidade. Eu basicamente estou fazendo referência às formas de prevenção especial, que incide sobre o autor do delito, e geral, que incide sobre o corpo social, sobre a comunidade. E é justamente a respeito disso que nós vamos falar agora, prevenção geral e prevenção especial
na criminologia. Beleza? Joga na tela aí, Batata. Muito bem. Qual é a classificação que se pode dar à forma de prevenção, ao modelo de prevenção do crime? Olha lá, começaremos pela chamada prevenção primária. Na prevenção primária, os programas de prevenção tratam de criar os requisitos necessários ou de resolver as situações carenciais criminógenas. Que é isso, professor? Situação carencial criminógena. É, onde falta alguma coisa que dá ensejo à prática do crime, tá? Criminógeno é tudo que dá ensejo, que permite, que estimula a prática criminosa. E situação carencial, como você já sabe, é onde falta alguma coisa, a carência. Carência do quê, professor? Carência de direitos fundamentais, carência de respeito às necessidades básicas do cidadão. Dessa maneira, procura-se, por meio da prevenção primária, uma socialização proveitosa de acordo com os objetivos sociais. E aí nós podemos identificá-los como educação, casa, moradia, né? Trabalho, qualidade de vida, etc. Para nós entendermos de forma prática como é que a prevenção primária é analisada, eu trago aqui para você uma questãozinha de concurso, questão cobrada no ano de 2016, no concurso para delegado de polícia da Polícia Civil de Pernambuco. E a questão traz a seguinte redação: a criminologia reconhece que não basta reprimir o crime, deve-se atuar de forma imperiosa na prevenção dos fatores criminais. Considerando essa informação, assinale a opção correta acerca de prevenção de infração penal. Letra A. Para a moderna criminologia, a alteração do cenário do crime não previne o delito. A falta de estruturas físicas sociais não obstaculiza a execução do plano criminal do delinquente. Letra B de bola. A prevenção terciária do crime implica na implementação efetiva de medidas que evitam o delito, com a instalação, por exemplo, de programas de policiamento ostensivo em locais de maior concentração de criminalidade. Letra C. No Estado Democrático de Direito, a prevenção secundária do delito atua diretamente na sociedade, de maneira difusa, a fim de implementar a qualidade dos direitos sociais, que são considerados pela criminologia fator de desenvolvimento sadio da sociedade que mitiga, ou seja, diminui a criminalidade. Letra D de dado. Trabalho, saúde, lazer, educação, saneamento básico e iluminação pública, quando oferecidos à sociedade de maneira satisfatória, são considerados forma de prevenção primária do delito, capaz de abrandar os fenômenos criminais. Letra E. A doutrina da criminologia moderna reconhece a eficiência da prevenção primária do delito, uma vez que ela atua diretamente na pessoa do recluso, buscando evitar a reincidência penal e promover os meios de ressocialização do apenado. Vem cá comigo na 1, por gentileza, Batatinha. Nós já tivemos a oportunidade de ver, então, que a prevenção primária representa a adoção de medidas preventivas indiretas com vistas a que se evite a prática criminosa. E essas medidas preventivas, elas afastam a utilização do sistema punitivo e antes tratam de garantir direitos e necessidades fundamentais do cidadão. É por isso que a resposta da questão é a letra, joga aí na tela, Batata. Letra D de dado. Olha só, deixa eu mudar minha canetinha. Muda aí, professor. Mudei. Letra D de dado. Trabalho, saúde, lazer, educação, saneamento básico e iluminação pública, quando oferecidos à sociedade de maneira satisfatória, são considerados forma de prevenção primária do delito, capaz de abrandar os fenômenos criminais. Muito bem, vamos dar prosseguimento então à análise da classificação da prevenção na criminologia. Agora para falar da chamada prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É aquela forma de prevenção da conduta criminosa que atua em momento posterior ao crime ou na sua iminência, com foco nos setores do corpo social que mais podem sofrer com a criminalidade, e não no indivíduo propriamente dito. Quando eu falo em prevenção secundária, eu posso conectar essa forma de prevenção à política legislativa penal, assim como também com a ação policial, mas não só em relação à atuação do Estado pelas suas forças policiais. Por quê?
porque se entende que, ao lado dos programas de prevenção policial, também se encontram como manifestação da prevenção secundária de crimes o controle dos meios de comunicação, a ordenação urbana, a utilização do desenho arquitetônico como instrumento de autoproteção desenvolvidos em bairros de classes menos favorecidas. Estes também são exemplos de prevenção secundária. Vem cá comigo, por gentileza, a batatinha na 2. Muito bem. Você já viu que a prevenção primária é uma forma de prevenção indireta, já que não se usa do aparato estatal policial para a prevenção da conduta delitiva. Pois bem, essa já não é mesmo a história da prevenção secundária, já que a prevenção secundária ela tem efetivamente a atuação do Estado por meio do seu aparato de restrição de direitos, dentre eles aquele que expressa com maior eficiência essa possibilidade de restrição é o aparato policial, e ela se destina a essa forma de prevenção, a prevenção secundária, não a um indivíduo especificamente considerado, mas sim à comunidade, ao corpo social. E apesar de a prevenção secundária identificar-se com a atuação da polícia, ela não se restringe à atuação da polícia. Por quê? Restrição em relação ao controle de comunicações sociais, ou mesmo a definição de critérios de ordenamento urbanístico, dizendo onde é que se podem instalar grupos de pessoas para adotarem moradia ou não, ou eventualmente por meio da recuperação de áreas urbanas, trazendo-se, afastando-se as chamadas favelas ou ocupações ilegais por meio da garantia dos direitos básicos, também pode ser importante para efeitos de reconhecimento dessa prevenção secundária. Da mesma forma que nós fizemos em relação à prevenção primária, nós vamos mostrar como é que o examinador cobra o seu conhecimento a respeito da definição e do entendimento do que é a prevenção secundária como forma de prevenção da conduta delitiva. Então, olha aí na sua tela. Muito bem. Ano 2013, o concurso para delegado da Polícia Federal, DPF. No que se refere à prevenção da infração penal, julgue o próximo item. Ações como controle dos meios de comunicação e ordenação urbana orientadas a determinados grupos ou subgrupos sociais estão inseridas no âmbito da chamada prevenção secundária do delito. É certo ou é errado? Você vai marcar o quê? Vai marcar certo. Muito bem, professor. Vem cá comigo na 1. Lembre-se, prevenção secundária guarda relação estrita, efetivamente, com a atividade policial. No entanto, não se restringe à utilização do aparato estatal policial como forma de prevenção da conduta delitiva. Também pode trazer reflexos, seja no ordenamento urbanístico e arquitetônico, com a definição de espaços de convivência, recuperação de locais abandonados, com a proibição de assentamentos em determinadas áreas com uma única finalidade, a finalidade de evitar a prática criminosa. E depois, também, sob a forma e a definição da prevenção secundária, o controle dos meios de comunicação se mostra, e assim identifica a doutrina, como uma manifestação, igualmente, da prevenção secundária. Beleza pura? Vamos então agora analisar uma outra forma de prevenção, a chamada prevenção terciária. Então, joga aí na tela, Batata, por gentileza. Prevenção terciária tem como destinatário o condenado. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. Lembre-se, na prevenção primária, medidas protetivas indiretas. Na prevenção secundária, medidas protetivas diretas que têm como destinatário o corpo social, a comunidade. E na prevenção terciária, aí nós temos um cliente preferido, preferencial, na realidade exclusivo, de forma de prevenção do crime. Quem é? A pessoa acusada da prática delitiva. Esse é um critério válido para que você possa distinguir entre um e outro, entre prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Prevenção primária, métodos preventivos indiretos que não se valem do aparato punitivo do Estado. Prevenção secundária, a utilização do aparato policial como forma de prevenção do crime, cujo destinatário é a comunidade. E prevenção terciária, eu parto
do todo, comunidade, grupo social, para o indivíduo, a espécie. É sobre ele que incidem as formas de prevenção caracterizadoras da prevenção terciária. Então, joga na tela, Batata. Vamos lá. A prevenção terciária tem como destinatário o condenado. Atua, portanto, após a prática do crime, revelando um caráter punitivo e ressocializante, cuja finalidade é evitar a reincidência. E aí nós temos como manifestação de prevenção terciária a liberdade assistida aos serviços comunitários. Vem cá comigo na 1, Batatinha. Enquanto na prevenção primária e na prevenção secundária nós contextualizamos no tempo a adoção de tais medidas antes da prática delitiva, quando eu transporto a análise da prevenção, atribuindo única e exclusivamente a intenção de evitar que a pessoa condenada volte a delinquir, ou seja, torne-se um reincidente, essas medidas de política criminal, caracterizadas, por exemplo, pelo trabalho, pelo estudo, pelo programa de leitura no cumprimento de penas privativas de liberdade, como a Lei de Execução Penal prevê, nós temos aí uma manifestação de prevenção terciária, porque o cliente é certo, é o condenado. E a intenção é a intenção de evitar com que ele volte a delinquir, com que ele torne-se, evitar com que ele torne-se reincidente. Assim nós devemos entender a forma de prevenção terciária. Será que tem questão a respeito? Vamos ver. Joga na tela aí, Batata. Questãozinha de concurso. Cobrada no concurso para delegado de polícia substituto lá da Polícia Civil do Goiás. Olha a questão. Considerando que para a criminologia o delito é um grave problema social que deve ser enfrentado por meio de medidas preventivas, assinale a opção correta acerca da prevenção do delito sob o aspecto criminológico. Letra A. A transferência da administração das escolas públicas para organizações sociais sem fins lucrativos, com a finalidade de melhorar o ensino público do Estado, é uma das formas de prevenção terciária do delito. Letra B. O aumento do desemprego no Brasil incrementa o risco das atividades delitivas, uma vez que o trabalho como prevenção secundária do crime é um elemento dissuasório que opera no processo motivacional do infrator. Letra C. A prevenção primária do delito é a menos eficaz no combate à criminalidade, uma vez que opera etiologicamente sobre pessoas determinadas por meio de medidas dissuasórias e a curto prazo, dispensando prestações sociais. Letra D. Em caso de a Força Nacional de Segurança Pública apoiar e supervisionar as atividades policiais de investigação de determinado Estado, devido ao grande número de homicídios não solucionados na capital do referido Estado, essa iniciativa consistirá diretamente na prevenção terciária do delito. Letra E. A prevenção terciária do crime consiste no conjunto de ações reabilitadoras e dissuasórias atuantes sobre o apenado encarcerado na tentativa de se evitar a reincidência. Vem cá comigo, por gentileza, na 1, Batatinha. Pois é, meu amigão, minha amigona, você viu. Questão cobrada recentemente no concurso para delegado de polícia do Goiás. Prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Você que não é bobo nem nada já sabe fazer a distinção entre uma e outra. Vamos analisar item a item para mostrar onde é que nós encontramos os erros. Então, joga na tela aí, Batata. Bom, item A. A transferência da administração das escolas públicas para organizações sociais com a finalidade de melhorar o ensino é forma de prevenção terciária. Está errado? Por que está errado, hein, professor? Porque prevenção terciária atua na ressocialização do preso e não na administração de escolas públicas. Letra B. O aumento do desemprego no Brasil incrementa o risco das atividades delitivas, uma vez que o trabalho como prevenção secundária do crime é um elemento dissuasório. Trabalho é prevenção primária. Falso. Letra C. A prevenção primária do delito é a menos eficaz no combate à criminalidade, uma vez que opera etiologicamente, ou seja, na busca das causas do crime sobre pessoas determinadas. Falso. Por quê? Porque a prevenção primária, ela incide sobre o corpo social indistintamente. Quem atua de forma determinada no indivíduo é a prevenção terciária.
Letra D. Em caso de Força Nacional de Segurança Pública apoiar e supervisionar atividades policiais, isso consiste diretamente na prevenção terciária. Está errado, é prevenção secundária, a atuação de forças policiais, dentre elas a Força Nacional de Segurança Pública. E aí sobra quem? Ela, letra E, a prevenção terciária do crime, consiste no conjunto de ações reabilitadoras e dissuasórias atuantes sobre o apenado encarcerado, na tentativa de se evitar a reincidência. Vem cá comigo, Batatinha! Meu querido, minha querida, eu espero que você esteja gostando, o tema é bastante interessante, estamos falando sobre reação social e prevenção do crime. E daremos continuidade ao tema nos próximos blocos. Um abraço do Milhomem, valeu!